Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre violência no trânsito. Bom, em termos de estatísticas, eu acho que essas que vocês passaram para a gente já resumem bastante a situação, né, em que a gente se encontra. Não só aqui em Teresópolis, mas como no Brasil de uma forma geral. O Brasil hoje, inclusive, é um dos campeões em acidentes de trânsito, não é isso, Helena? Sim. Está em quarto lugar em acidentes de trânsito, em terceiro em trânsito em geral, né, em terceiro lugar em acidente de moto, só perdendo para o Paraguai e para a Tailândia. Estamos muito bem acompanhados. Nossa. É melhor. Nossa. Isso é um conforto muito grande, né? Pois é. Estamos rindo para não chorar, né? Porque realmente é uma situação é uma realidade triste, mas realmente está acompanhado da Tailândia, do Paraguai, que me desculpem os tailandeses e os paraguaios, mas realmente a gente não gostaria de estar com vocês nessas estatísticas aí não. Eu preferia estar acompanhado da Noruega, da Dinamarca. Com certeza. Né? Mas, enfim. A verdade, Rolf, é que a gente vê, por exemplo, grandes tragédias como agora o de Santa Maria, mas a tragédia de trânsito acontece todos os dias, né? Todos os dias nós temos aproximadamente 200 pessoas morrendo no trânsito e as pessoas não se conscientizam de que o trânsito hoje é o que mais mata no Brasil, no mundo, na nossa cidade e em qualquer outro lugar. Ou seja, todos os dias no trânsito a gente tem uma tragédia da Boate Kiss lá de Santa Maria. Perfeito. Isso é um dado realmente alarmante. Agora, quais são as dicas de segurança que a gente pode passar para as pessoas para tentar diminuir um pouquinho, né? Para que as pessoas, pelo menos, né, você que está em casa, se transforme num agente multiplicador, passa essa dica que a gente vai ouvir agora para o seu amigo, para o seu tio, para o seu primo, enfim, para os seus familiares, para o seu círculo de amizade. Que quanto mais informação a gente tem, a informação é poder. Né? E no trânsito, informação significa também vida. Quais são as dicas principais que vocês passam aí em relação à questão da preservação da vida? A primeira, eu acho que, não sei se vocês passam, mas é sempre se manter calmo, né? Porque perder a calma no trânsito, que é uma coisa fácil de acontecer. É verdade. Né, se a gente não se policia, a gente vê tanta coisa errada acontecendo no trânsito que é fácil a gente perder a calma. Uma delas é se manter calmo, né? Rolf, eu gostaria de terminar do bloco anterior, que eu comecei a linha de raciocínio, aí pegou uma outra linha e eu não terminei. Sem problema. Os pilares básicos de um bom sistema de trânsito são os enforcements, educação, que tem que ter, que a criança ela já cresce com aquele conceito de respeito mútuo, tá? E educação, enforcement e engenharia. Então é um trabalho em comum e um esforço coletivo, porque sem isso a gente não consegue alcançar resultado positivo. Agora, quantas dicas de segurança que a gente quer passar para você que está vendo esse programa, um programa muito sério como manda o Rolf, não é puxar saco não, tá, Rolf? Obrigado. É que você disponibiliza a mídia para que a gente possa propagar a realidade do que está acontecendo. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo que a gente está falando tem fonte de referência, os dados estatísticos são do ISP, Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, não tem mentira. Fora o que a gente está tratando de um problema que você vê, todo mundo está vendo, eu vejo... O colega está vendo. Então a gente quer passar o seguinte: primeiro, vamos entender que o espaço é comum, o espaço é de todos, ninguém é melhor do que ninguém, porque quem dirige somos nós. Então por que você está na minha frente a pé, eu tenho que respeitar você. Eu não chego para você e te dou um tapa nas costas para você sair do espaço que eu quero passar. É assim que está funcionando com o trânsito. Tem que ter educação, nós precisamos compreender que o espaço do município não é nosso, isso é um espaço da União, a gente tem que trafegar de forma a produzir bons comportamentos para todo mundo. Eu tenho que respeitar você, você tem que me respeitar. Sabe por quê? Hoje estão resolvendo as coisas, no braço é coisa para, né? Hoje se resolve na arma, infelizmente, de vez em quando tem um caso aí, quando não sai pro braço. A Eliana já presenciou aí, de dia, entendeu? 3 carros colidindo e saindo 3 pessoas no tapa. Eu não tive o prazer de gravar isso, você tá entendendo? Então, educação de trânsito não é suficiente, claro que numa fiscalização tem que modernizar isso, tem que trabalhar junto. Agora, faz-se necessário a punição. Quem não quer dirigir e seguir as regras de trânsito, regras de conduta, tem que ser punido. Porque se não é educado no trânsito, como é que vai educar o filho? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar de forma bem curtinha de cada uma das coisas. Cinto de segurança no banco da frente a gente já sabe que é obrigatório por lei, no de trás também, mas no de trás parece que tem pessoas que acham que um cinto de segurança no banco de trás é uma coisa que é só para enfeitar. Sim. Não é isso? Cinto de segurança no banco de trás salva vidas, Helena? Muitas.
A gente tem um exemplo que aconteceu agora, muito próximo de nós, que foi o acidente com o ônibus da 1001, onde tivemos mais de 15 mortos. Aquele que estava descendo a serra, descendo né? a serra. Acho que estava vindo de Itaperuna, Perfeito, indo para o Rio, não é isso? Exatamente. Segundo o Corpo de Bombeiros, nós conversamos com as pessoas do Corpo de Bombeiros que fizeram o atendimento inicial, né, junto com o apoio de Magé e Teresópolis. Se todos estivessem usando o cinto de segurança dentro do ônibus, o único que tinha morrido ali efetivamente era o motorista, porque foi esmagado na árvore, né? Com a pancada, bateu de frente e a árvore esmagou. Agora, as pessoas que estavam atrás, se estivessem com o cinto de segurança, nenhuma delas tinha morrido. E isso é uma coisa raríssima, né? Encontrar gente com cinto de segurança dentro de ônibus. É muito difícil. Né? Ônibus, que eu digo ônibus intermunicipal, porque sim, ônibus municipal ninguém usa, nem tem, né? Agora, teria que ser, Rolf, como você vai viajar de avião. Né? Tem uma pessoa lá que fiscaliza para que realmente tivesse todo mundo com cinto de segurança. Porque o que as pessoas não percebem, não sabem muitas vezes, é que se tem uma pessoa atrás de mim que pesa 70 quilos e o ônibus tiver uma velocidade de 108 km por hora, isso está no manual do Corpo de Bombeiros. Na hora do acidente ela vai estar pesando 6 toneladas. E aí não tem banco que segure. Ou seja, sem cinto de segurança atrás, você está transportando um elefante que em caso de acidente vai para cima de você na frente, né? Ninguém segura. Perfeito. Vamos falar rapidamente, nosso tempo já está terminando nesse bloco. Cadeirinha de criança, também é uma coisa que ainda é raro você encontrar pessoas transportando as crianças da forma como a lei manda, Sim. numa cadeirinha apropriada à idade daquela criança. A cadeirinha salva a vida, Miguel? Com certeza. Diversos relatos e pesquisas que nós temos efetuamente vistos, salva em até 47%, sem sombra de dúvida. Agora, isso passa por educação, porque a criança é um ser inocente, né? Que está ali por quê? Porque ela depende do pai para pegá-la e colocá-la na cadeirinha ou no bebê conforto. E isso que está sendo violado. E violar o direito à vida de uma criança, para mim, isso não é acidente não, Rolf, me desculpe. Todo mundo fala é acidente, aconteceu, é o acaso. Isso é um absurdo, isso é crime. A gente tem que exigir que a fiscalização tenha a sua eficiência, porque não tem. Quer ver? O dia que você quiser uma matéria, mas eu prefiro fazer essa matéria, ficar em determinados pontos e ver que o dever público não está sendo feito. Passa a criança no colo da mãe, segurando assim, na frente do poder público, pelo amor de Deus, rapaz. Então, a gente está lidando com vidas. Isso aí, quem está pagando é a gente, rapaz. E vida inocente. E o camarada, ele não tem ciência do risco que ele está colocando. Ele está virando um criminoso. E culpa é o resto da vida, não tem jeito. Matou a criança, permitiu, já era. Isso aqui é o pior. Eliandro, rapidamente, dicas para pedestres e dicas para motociclistas. Motociclismo, motoqueiro a gente já sabe, deixa para lá. Ok. Pedestre, atravessar sempre na faixa, isso é regra. Né? Se não tiver faixa de pedestre, olhar sempre muito bem para os dois lados e calcular o tempo que o carro está vindo. Porque se você correr na frente do carro e ele estiver muito próximo, não é culpa do motorista, ele não vai ter tempo hábil para poder parar. Mesmo na faixa de pedestre, né? Mesmo na faixa de pedestre. Isso é uma coisa importante que às vezes eu vejo gente que se atira na faixa de pedestre como se de repente estivesse indo da sala da própria casa para o quarto, né? Sem olhar para os lados, achando que se não olhar, se ignorar o carro que está ali, é como se a obrigação fosse do motorista. Exatamente. Também não é assim, né? Não. Porque há um tempo hábil que o motorista também precisa para frear o carro, E se houver na faixa de pedestre um sinal de trânsito, ela tem que respeitar o sinal. Tanto é regra para o motorista quanto para o pedestre. Inclusive, se as leis fossem realmente cumpridas, ele poderia ser multado com metade de uma multa leve. Para os motociclistas, eu acredito que respeitar o direito dos outros é o principal, para que os deles também sejam respeitados. Né? E aí não cortar pela direita, não andar pelos corredores, porque isso de andar pelos corredores e cortar pela direita não existe, só para os motoqueiros. O CONTRAN determina que a moto ocupe o lugar de um carro, não é isso? Perfeito. Ele não tem que ficar fazendo aquelas bandalhas que a gente vê constantemente aqui em Teresópolis. Exatamente. Né? Então, isso é o essencial, né? É o essencial. E o que eu falei, o Miguel colocou aqui várias vezes, você também colocou, quando a gente respeita o direito dos outros, nós temos os nossos respeitos também adquiridos, né? E aí eu acho que é o primordial para não só no trânsito, mas para a vida de todo mundo. Bom, nosso tempo nesse bloco terminou. No próximo bloco eu quero falar com vocês sobre a mudança na lei seca, que agora está bem mais rigorosa do que estava antes, e também dessa mudança nos registros de ocorrência de acidente de trânsito sem vítima, que agora podem ser feitos, né, só podem ser feitos pela internet.
É o que você vai ver no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!